nada igual, não há nada melhor a que se compara, a esperança viva. Olá, bom dia, que Deus esteja abençoando sua vida. Estamos encerrando o nosso devocional. Hoje é a nossa última mensagem do nosso devocional sobre o Sermão da Montanha. Capítulo 7 de Mateus, verso 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Jesus está encerrando a sua mensagem, encerrando o seu sermão da montanha, e ele começa a usar uma alegoria, uma imagem para que as pessoas pudessem gravar. Uma comparação, como a construção de uma casa com as nossas vidas. Ele usa um exemplo comum de construir uma casa sobre dois tipos de solo, sobre dois alicerces. Um alicerce firmado sobre uma rocha, um alicerce firme e um alicerce frágil, assim como a areia. Ele vai dizer: aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática os seus ensinos são aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha. É sobre firmarmos a nossa vida, não apenas a questão religiosa, não apenas a vida espiritual, mas toda a nossa vida ser firmada em um fundamento firme, um fundamento constante. E ele vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. Ele não está dizendo aquele que não ouve a palavra de Deus, mas ele está dizendo aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói uma casa sobre areia. As duas casas podem ser construídas do mesmo jeito, porém a diferença está no alicerce aonde ela está construída. A chuva, os ventos, a tempestade vieram em ambas as casas. Isso é uma comparação com as nossas vidas. Indiferente de aonde está a nossa vida firmada, nós podemos passar por crises, podemos passar por dificuldades. Mas Jesus diz: aquele que estiver a sua vida, a sua casa firmado sobre a rocha, não desmoronará. A sua casa permanecerá em pé. Porém, aquele que teve uma vida firmada sobre a areia, sobre coisas inconstantes, sobre coisas que não são firmes. Muitos têm depositado a sua confiança na vida, no dinheiro, na saúde, nos bens materiais, nas paixões. E isso tudo pode ser passageiro. Tudo isso pode desmoronar. Mas aquele que alicerça a sua vida sobre a rocha, o Novo Testamento deixa bem claro isso, que Jesus Cristo é a rocha angular. Ele é a pedra de esquina sobre qual todo o edifício é construído. Quando nós temos uma vida firmada em Jesus, na sua palavra, podem vir ventos, podem vir tempestades, mas a nossa casa não desmoronará. Eu não sei como tem sido a sua vida, no que você tem construído e no que você tem edificado a sua vida. Muitos hoje estão com medo, estão desesperados, porque a sua esperança está apenas naquilo que os olhos podem ver. A sua base, o seu alicerce são as coisas desse mundo, e isso tudo vai passar. Mas aquele que tem uma vida firmada em Deus, firmado em Jesus e a sua palavra, pode ter certeza que existe uma esperança. Mateus encerra então dizendo: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões admiradas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus pregava de um jeito diferente. Mesmo ele citando as mesmas coisas que os escribas diziam, ele vivia e cria com todo o seu coração aquilo que ele pregava. Diferente dos escribas,
que falavam de algo que eles não conheciam. Falavam de um Deus o qual eles não conheciam de verdade. O meu desejo é que você venha conhecer Jesus assim como a palavra de Deus nos ensina. Que você venha conhecer a Deus assim como Ele é. Assim como a palavra de Deus nos ensina. Jesus está sempre acima da religiosidade. Jesus sempre teve como seus maiores inimigos os religiosos. A religião é um grande problema, porque ela não apresenta o caminho de salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus nunca foi um religioso. Pelo contrário, ele se apresentou como o cumprimento das palavras e das profecias a respeito do Messias. Que Deus abençoe sua vida. Eu ainda quero estar orando com você. Hoje é o nosso último devocional, mas se você quiser conversar comigo, aqui em cima está o meu número de telefone, WhatsApp, a página no Facebook. Você pode conversar comigo, você pode enviar mensagens, que assim que possível eu te respondo. Senhor Jesus, nós continuamos na Tua presença. Eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que participou junto conosco desses devocionais nesses 14 dias. Eu te peço, Pai, da Tua graça e do Teu Espírito Santo sobre cada um deles. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja os livrando das adversidades, das dificuldades, mas que, acima de tudo, nós possamos ter a nossa vida firmada na rocha. Que, indiferente de onde venham os ventos e de onde venham as tempestades, nós sabemos que a nossa casa não desmoronará. Eu te peço da Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Foi uma alegria poder compartilhar com você essas palavras, o Sermão da Montanha. E saiba que você é bem-vindo aqui na Igreja de Deus em Santa Rosa. Nós estamos voltando às nossas programações quase que normais. Estamos com 30% da capacidade do templo, então podemos ter mais de 200 pessoas assistindo nossos cultos. E você é bem-vindo aqui. Deus te abençoe. Santo Espírito, és bem